Boa tarde, eu sou o professor Esteban. Estamos aqui reunidos mais uma vez, né, para dar continuidade a esse ciclo de palestras em homenagem ao cronista José Aldemir de Oliveira. Professora Paola, seja muito bem-vinda, fique à vontade, né, a palavra é toda sua. Muito obrigada, professor. Muito agradecida pelo convite, não só para colaborar na organização desse ciclo de palestras, mas por ter proposto um desafio aí de enorme responsabilidade, porque depois das suas demandas agora ficou ainda maior a minha responsabilidade. Vou iniciar a proposta que escolhi, na verdade ele deixou para que eu pudesse escolher, e uma das primeiras que eu olhei e achei que pudesse me atrever também a falar era a Mapa de Manaus, né? Que ele fala para uma das crônicas, não é a única, na verdade, eu sei que tem outras crônicas dele que fala do aniversário da cidade, na verdade, mas essa é uma delas, então a gente só vai trabalhar essa daqui de hoje, né? Esse texto, ele traz a gente o desafio de conhecer Manaus em seus diferentes logradouros, bairros oficiais e não oficiais. A professora Paola mostrou para a gente, nas palavras que tem na crônica do mapa de Manaus, do José Aldemir, esse olhar, o que ele está olhando, colocar, faz esse jogo de palavras, claro, que são literários, mas a professora vai colocando os bairros e vai fazendo traz para a gente, por exemplo, esse do final, né, que ele em nenhum momento fala do teatro, né? Porque o teatro simboliza um período de mais fama, talvez, para Manaus, mas o que simboliza em termos urbanísticos para o morador de Manaus, né? A gente sabe que a maioria das pessoas de Manaus não frequenta o teatro, né? Se que conhecem. Então, o teatro talvez seja o cartão postal para o turista, né? Mas ele está preocupado com a cidade e com os moradores da cidade. Ele está preocupado em falar das ruas, das praças, né, dos bairros, e esse jogo que ele faz, né, com os nomes, vai tocando os nomes para falar, né? Ele não fala, claro, se fosse um trabalho de geografia teria que ter falado a água na rua da Cachoeira, que fica lá no São Raimundo, né? Depois que a gente passa por aquela ponte, quase no centro, né? Passa aquela ponte e logo depois tem essa rua da Cachoeira lá, né? E que o rio chega até ali, né? Então imagino eu que antigamente as pessoas tomassem banho ali, né? E por isso que ele fala uma frase que fala a água na da cachoeira. E essa é uma designação assim, bem poética, né? Na da cachoeira, porque está se referindo à água na rua, porque ele tinha falado da rua antes, né? Na rua da Cachoeira, que não é a Cachoeirinha, o bairro que fala depois, né? É a rua, né? Tem de fato São Raimundo, a rua da Cachoeira. Pô, esse jogo de palavras que ele faz e que a professora Paola trouxe pra gente, foi falando, foi mostrando assim, os tamanhos dos bairros, né? Aí você viram que essa preocupação, né? Que tem com o tamanho do bairro e esse olhar que é o olhar do geógrafo. Eu acho, professora Paula, que foi claro, surpreendeu sim, porque foi um trabalho muito caprichado, muito dedicado, né? A gente percebe que foi, né, nos detalhes, né, das ruas e praças e bairros, e que de alguma maneira o José Aldemir, que ele de fato tem várias crônicas, né, sempre nesse período
do aniversário da cidade, ele escrevia uma crônica sobre a cidade, né? Ele tenta, de alguma maneira, a sua maneira, né, de homenagear a cidade. Claro, eu como esperava, surpreende, de um lado positivo, esse trabalho e esse olhar da professora Paola, geógrafa, mas também que sabe que está lidando com uma obra literária e ela vai pegando, recompondo, né, os nomes dos bairros das cidades. Queria também destacar uma coisa que eu falei semana passada, e devo ter falado outra vez também, essas referências, é impressionante como sempre faz referência à literatura. A professora Paola destacou o mapa, né, em forma de cálice, e aí ela falou, mas não, o mapa de Manaus não tem forma de cálice. E será que é metafórico com cálice? E aí não tem como a gente lembrar da música do Chico Buarque, né? Pai, afasta de mim esse cálice, que por sua vez é uma referência a um poema do peruano César Vallejo, né? Que escreveu um poema, editou um livro de poemas, o último que chama desse livro, né? Isso já há uns 100 anos atrás. Chama Espanha, afasta de mim esse cálice. Então é uma referência muito sutil, mas está lá presente a referência à literatura, a uma obra literária, né? E no caso a um grande, talvez um dos maiores poetas, né, do Peru, né, que foi César Vallejo. E sem deixar de, sim, a gente não pode esquecer de o Chico Buarque, né, que fez essa música, né. Bom, esses são um comentário enquanto vocês se animam. Já teve gente fazendo comentários, né, escrevendo aqui, né, não sei se a professora Paula está vendo, o pessoal dando os parabéns, né, Jordana escrevendo, muito obrigado pela palestra, professora Paola, parabéns. Sim, a professora Paula já respondeu, né? Bom, agora passo a palavra para que outras pessoas também se manifestem. Para a professora Francisca, pode falar. Dar os parabéns para a professora, eu estou encantada. A senhora desenhou tão bonitinho nos mapas essa crônica, que eu adoro, essa crônica do Zé Aldemir, especialmente na hora que ele fala do Jardim Europa e do passeio inglês também lá, e fica um em frente ao outro e a pobreza passando na frente, né, da riqueza. Eu penso assim, é uma ironia, tudo no Zé Aldemir eu vejo assim como uma ironia, até essa inversão de nova cidade, cidade nova também, e os trocadilhos que ele usa, invertendo o nome, as ruas, os bairros. E só para lembrar que tem na Cidade Nova 1, um lado todinho, o nome das ruas são todos indígenas. Do outro, depois da rua principal, Noel Luthers, todos são nomes de frutas, açaí, abacate, essas coisas aí, todas. Isso na primeira etapa da Cidade Nova. E nós vamos ver também que, quando ele fala ali do bairro do Viralves, uma parte ali, e ele faz uma referência cruel, que é isso mesmo, eu moro lá e sei, ali é o esgoto da vila municipal, dos ricos, descarrega tudo ali para o Viralves, que quer ser um bairro luxento, isso e aquilo, e recebe todo o esgoto de lá de cima do povo do bairro Adrianópolis, né? Esse é o Viralves, chamado e tão conhecido. E eu achei legal essa tua observação de ele não falar, não tocar na grandeza, porque ele não fala de grandeza e ele não menciona o teatro porque ele representa esse Fausto, aquela riqueza, mas representa a exclusão desses pobres que ele cita também, né? Que ele não fala de coisa grande, só de coisas da realidade que ele percorria, que
Zé Aldemir, ele era um andarilho compulsivo, eu digo, né? E ele mostra sempre esse olhar distópico todo o tempo que ele lança, por isso que ele gostava do Milton Atum, né? Dois Irmãos, então, em especial, ele tinha assim, uma verdadeira paixão por este romance, porque só fala da distopia, do que é ruim na cidade. E é isso que o Zé Aldemir mostra, mas com uma grandeza que a gente se apaixona pelas crônicas dele e o romance do Atum. E tu desenhaste a cidade tão bonita que eu vou reler a da cidade para repensar só nele agora, porque quando eu fiz, eu trabalhei o livro todo, e depois eu trabalhei o outro livro, que eu escolho partes assim para poder mostrar a obra toda. Mas eu estou pensando agora em trabalhar essa cidade, e tu não queres fazer comigo esse texto? Porque tu trabalhas na geografia, eu trabalho em literatura, acho legal. E a gente põe no DPCAP, pronto. Tá feito o convite. Tá bom, eu agradeço a fala dos dois e o convite aceito. Uau. A gente pode trabalhar. Mas, assim, eu acho, o Aldemir, eu acho que seu comentário foi uma coisa que eu não falei, mas que eu sempre percebi no Aldemir, quer dizer, a componente ironia está presente. Mas a ironia, tanto a arte como a ciência se alimentam da ironia. Sim. Na verdade, né? Quer dizer, a ironia é um subterfúgio para a crítica ser possível ser feita. Isso. Assim, isso. Talvez, né? Uhum. A Linda Richardson trabalha muito bem essa questão da ironia, e ela vai por esse viés. E outra coisa que eu não falei, mas que quando você se referiu ao lado acho que dos indígenas e das frutas, né? Sim, E, na verdade, de várias áreas da cidade que foram produto de antecipação de uma expansão urbana, de um loteamento, por exemplo, que fez com que as ruas, os quarteirões fossem todos retilíneos, quadradinhos, retangular. Quer dizer, muito se fala que Manaus não é uma cidade planejada, mas aos recortes, aos processos partidos, houve planejamento. Mas um planejamento de exploração, na verdade, um planejamento de solução às pressas dos problemas do crescimento da cidade. Então, eu acho que com problemas, né? Mas a esses trechos da cidade, com esses nomes muito próximos, né? Combinados, é um conjunto de palavras, né, combinada, a numeração, o nome de cidades, o nome de indígenas, o nome de frutas, etc. Nome de rios, como nome o Rio Purus. Exatamente. São reveladores dessa tentativa de planejamento, quer dizer, de uma atitude de antecipação de um processo que podia ser espontâneo, a criação de uma rua. É diferente, de fato, também tem o problema do relevo, né? Quer dizer, uma área plana, diferente de uma área tortuosa, um declive de um relevo acidentado, de uma colina, né? Um morro, aí as ruas não são aqueles quadradinhos, os quarteirões não são esses quadradinhos. Mas, assim, essa reta é produto da ação humana desenhada previamente. Isso aconteceu quando desenharam o Parque 10 e o Japim. São bairros planejados em governos anteriores, tem tanto que são números, né, as ruas aqui no Parque 10,
e são ruas muito estreitas. Se um carro vai, o outro não vem. Né? Tanto Japim quanto o Parque 10 padecem dessa estreiteza. Agora, o melhor bairro de rua em Manaus, assim, antigo, é a Cachoeirinha. Cachoeirinha tem ruas bem largas, você não padece andando numa rua da Cachoeirinha. E é um bairro que antigamente só moravam as lavadeiras, tinha muita cacimba por ali, né? Tem uma baixada assim, que moravam só as lavadeiras por ali. Eram muitas fazendas, como era o Vieralves. O Vieralves era é um loteamento hoje, mas antigamente era o sítio dos Vieralves. Conheci essa gente, Dona Leda, a irmã dela, tudo. Depois eles lotearam e fizeram esse loteamento chamado Vieralves, que é o bairro Nossa Senhora das Graças. Começa lá no Beco do Macedo e termina no bairro dos Riquinhos, e nós ficamos lá no esgoto deles todos. Mas eu gostei muito da tua fala, me encantei, gostei muito. Pareceu o Zé Odemir falando. Muito bem, obrigada. Obrigada também. Bem, mais alguém quer fazer um comentário? Né? Um comentário da crônica, ou comentário da cidade, ou do seu bairro, alguma particularidade que creia que seja interessante, né? Que nem a professora Francisca de Lourdes fez uns comentários que são interessantes sobre os bairros. Sabe, professores, eu lembro assim vagamente da Praça da Saudade, quando ainda tinha aquele parque, porque eu era criança, então normalmente quando a gente é criança as memórias são as que mais ficam. Então eu não me lembro bem, mas realmente existia. E o professor José, quando ele descreve isso, meio que ele faz a gente voltar àquele tempo do que ele está descrevendo na crônica, e a gente imagina novamente como era a cidade de Manaus. E comparando com a cidade de Manaus agora, se tornou praticamente uma outra cidade. É como se nunca tivesse sido da forma que o professor José descreve. Eu percebo muito isso, porque o que a gente vê agora são fragmentos de algo que aos poucos desapareceu com toda a transformação no espaço urbano ali do centro, das áreas centrais. E é meio que dessa forma que a crônica do professor José é repassada para mim. A gente relembra como era o espaço, ou então imagina se perguntando se aquilo é a mesma Manaus que a gente conhece hoje, porque é muito diferente. Muito bem, Jéssica. Jéssica, eu não sei qual é a data dessa crônica em si. Ou seja, qual é o ano do aniversário de Manaus que ele escreveu essa crônica. O livro é de 2011, se não me engano. Sim. Mas essa crônica pode ser de outro ano, né? O fato é que não é nem 2022, nem é década de 80, né? Provavelmente é um meio tempo aí. Enfim, o fato é que a cidade é um objeto, um espaço que está em constante transformação. Nunca está igual ao que ela era no ano passado. Algumas coisas permanecem, parecem ser iguais ao tempo passado, mas já não faz o mesmo sentido para a gente, porque a vida da gente também muda. Então, a gente já olha de outro jeito as coisas. Nós também mudamos para ver a cidade de outro jeito. A cidade passa a ter histórias que a gente já não conhecia, passa a conhecer. Então, de fato, é isso. E eu achei ótimo ter uma referência concreta, agora com o seu depoimento, de que esse parque também, para sua memória, ele existiu, né?
Mas a história dessa praça é interessante, porque é um traçado que existia, que perdeu-se e depois tentaram recuperar, se não me engano, é um pouco essa a história da praça. Então, enfim, então é um espaço de muita intervenção, na verdade. E hoje, se a gente pensar até os dias da semana, já são diferentes, porque tem colégio ali perto, então está cheio de gente, de estudante no meio da estátua, enfim, do espaço da praça, e tem eventos de manifestações de políticas também que ocupam a praça. Então, dependendo do dia da semana, do dia do ano, a praça ela tem uma vitalidade que se transforma. Isso é um exemplo, é a praça, mas assim, na verdade, a cidade toda é um pouco essa dinâmica do que a gente chama de permanências e transformações. Permanências e transformações, quer dizer, alguma coisa. O teatro está lá já há não sei quantos anos, mas ele muda, né? Então, é secular, tem séculos, e, no entanto, a história muda, o uso do entorno muda, as atividades que estão sendo realizadas dentro muda. Eu, quando dava aula de geografia do turismo, perguntava, a primeira das coisas que eu perguntava para os estudantes era quem entrou no teatro e assistiu uma ópera, por exemplo. Então, a resposta era um não, ninguém tinha feito isso, né? Ninguém tinha entrado para conhecer o teatro. Então, como é que o teatro poderia ser tão representativo da sua cidade? Então, eu não me convencia disso, na verdade, porque se não era um espaço... Tinha estudante que nem achava que podia entrar, que não era para ele, não é num espaço... Mas é gratuito, tem programas gratuitos, tem a preço de estudante, baratinho, tal, e assim eles começaram a se enturmar com esses espaços culturais da cidade. Mas, enfim, é isso. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer também, antes que seja encerrado, a Jordana, o professor Estevam e todos presentes, a professora Francisca de Lourdes, a Jéssica, a Jordana. Queria agradecer a todos. Obrigada. Eu também quero agradecer, professor, por esse convite, por me considerar importante nesse projeto. Sim. Nunca me esqueça, por favor. Faço questão. Tá. Obrigada. Tá sempre. Tá, obrigada, professora Paula, também. Claro, e também a gente tem que agradecer a quem que não aparece, né? Nem tanto a Claudiane, que acompanha a gente também, que ajuda essa parte de inscrições e da lista de presença. A Manuela, que normalmente nem aparece, né? Mas é ela que controla, faz todo o controle da reunião, né? Ela que faz. Por questões da universidade, ela está com o meu nome, né? Esse aqui aparece, o Esteban de Celedão. Na verdade, é a Manuela que está ali controlando todo o acesso e o andamento da reunião, para eu poder ficar aqui fazendo essa parte, né, de mediação e apresentação, né? E, bom, agradecer a gente, tem que agradecer também ao FAM, em especial a Proeste, né, o departamento lá de extensão, que é o nosso apoio, que possibilita que a gente, em horário de trabalho, esteja fazendo esse tipo de projeto, executando esse tipo de projeto, para levar nosso conhecimento acadêmico, né? E hoje em dia ficou bem claro isso, né? É um conhecimento acadêmico, científico, né? Levar isso, compartilhar, né? Com outros, a possibilidade de compartilhar geografia com letra e com a comunidade, porque fica disponibilizando isso, né? Na internet, fica essa comunicação também com a comunidade, porque a universidade pode se fechar, né? São internos, são um gueto ali de um grupo de
pessoas, que sem dúvida nenhuma todos nós somos privilegiados, professores e alunos, por estarmos numa universidade como FAM, mas a gente tem que lembrar que a universidade só existe porque tem uma sociedade que precisa de profissionais como nós, professores de letras, de geografia, né? Assim como precisa de médico, advogado e todas as profissões que a Universidade Federal do Amazonas dá o título, né, o diploma para os seus alunos que concluem, né, para poder ir a trabalhar e acrescentar um pouquinho mais para que a cidade de Manaus continue sendo essa cidade que o José Ademir tanto gostava e tanto trabalhou e escreveu por ela. Tá? Com essa palavra eu me despeço. Muito obrigado a todos e com certeza em 2023 a gente vai estar aqui reunidos mais uma vez para um evento para lembrar a obra do professor e o cronista José Ademir. Muito obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigada e acho que é isso. Não sei se eu extrapolei o tempo, mas tudo bem. Podemos desligar o slide, eu acho.